Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. Quase 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, só este ano. Esse volume já supera o total das apreensões de 2024. No maior aeroporto do país, os flagrantes são quase diários e revelam os mais diversos métodos para levar drogas ao exterior. Policiais com cães farejadores encontraram 3 quilos de cocaína em um fundo falso de uma mala. O dono da bagagem, um surinamês, iria para o Catar. Ele foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas. Já um cidadão sueco escondia droga em livros infantis. Estas imagens exclusivas mostram que ele tentava embarcar com quase 3 quilos de cocaína para Atenas, na Grécia. Você tem aqui tanto droga que sai, com destino ao exterior, em regra cocaína, quanto droga que entra no Brasil, e seria o skunk e o haxixe, que são derivados da maconha. Entre janeiro e julho, a Polícia Federal apreendeu quase 2.300 quilos de drogas aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. Volume que supera todas as apreensões do ano passado todo. 289 pessoas foram presas. Grande parte levava entorpecente dentro do próprio corpo. Foi o caso de um brasileiro que engoliu cápsulas de cocaína e embarcaria para Paris. Ele foi levado ao hospital sob custódia e vai responder por tráfico internacional. É uma modalidade criminosa que nos preocupa muito, principalmente pelo risco ao qual essas pessoas recrutadas se sujeitam. Então, essas pessoas são dopadas no processo de engolir essas cápsulas e muitas vezes vítimas de outros crimes cometidos pela quadrilha, se aproveitando da condição da pessoa estar dopada, como, por exemplo, violência sexual. Alexandre de Moraes diz que Jair Bolsonaro descumpriu ordem, mas não será preso. O ministro também reforçou que o ex-presidente pode dar entrevistas e declarações públicas. Na coluna de política, presidente Lula afirma que o Brasil quer negociar, mas acusa Trump de evitar o diálogo. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Governo começa a devolver valores descontados ilegalmente de aposentados do INSS. Responsáveis por fraudes ainda não foram identificados e seguem sem punição. Autoridades alertam: traficantes usam remédios controlados para turbinar efeitos de drogas. Casos de estelionato disparam no Brasil. São 4 registros por minuto. E o sobe e desce na tabela do Brasileirão, na briga pelo título e na luta contra o rebaixamento. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Um detento fugiu da cadeia durante uma audiência no interior de Goiás e, em seguida, ele matou um homem e roubou a moto da vítima. O criminoso foi recapturado horas depois da fuga. O homem de bigode que aparece na tela da videoconferência é João Vitor Silva. Repare que ele some do vídeo, enquanto outro acusado é interrogado. Minutos depois, o juiz percebe a cadeira vazia. Me parece que nós tivemos um problema com o João Vitor. O que foi que aconteceu? Eu estava aguardando aqui para ser ouvido, desalgemado, e ele correu aqui pela janela. Na gravação de uma outra audiência no mesmo local, é possível ver o momento em que o preso pula a janela e foge. Um policial penal ainda tenta alcançá-lo, mas não consegue. Ele foi preso em março, depois de cometer 3 assaltos no mesmo dia. Primeiro, uma mulher que andava sozinha na rua. Depois, um mercadinho. Por fim, roubou um posto de combustíveis na cidade de Rio Verde. Depois de fugir da sala de audiência, João Vitor pulou o muro da casa de detenção provisória e fugiu por uma área de mata ao redor. Ele foi recapturado hoje de manhã. Segundo a polícia, nesse período matou um idoso para roubar a moto dele. Diniz dos Santos tinha 75 anos. Neste vídeo, João Vitor aparece fugindo com a moto da vítima. Que ele paga tudo o que ele fez, entendeu? É o que nós quer. A Polícia Penal e o Ministério Público de Goiás abriram investigação
para apurar a fuga. O Jornal da Record Descomplica para você dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foram divulgados hoje. Eles mostram um aumento no número de armas de uso restrito nas mãos da população. Tem um estudo, inclusive, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, revelando que muitos fuzis apreendidos no estado foram montados em oficinas clandestinas. Na encomenda recebida nos Correios, peças de fuzis importadas ilegalmente da China. Aqui, um homem é preso ao sair da agência com uma caixa cheia de componentes da mesma arma. Desta vez, o material veio dos Estados Unidos. Os flagrantes foram registrados no Rio de Janeiro. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado teve aumento de mais de 25% nos registros de porte e posse ilegal de armas de uso restrito no ano passado, na comparação com 2023. Esse tipo de armamento é cada vez mais usado em assaltos e em disputas de territórios entre facções criminosas. Nos 6 primeiros meses do ano, 840 fuzis foram apreendidos no Brasil, uma média de 5 por dia. O Rio de Janeiro lidera o ranking de apreensões entre os estados, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, metade dos fuzis apreendidos no estado é fabricada nos Estados Unidos. A outra parte é composta basicamente por réplicas de modelos americanos que são montados em oficinas clandestinas ou que chegam ao Brasil pela fronteira. Muitos vêm do Paraguai e eles entram aqui, esses fuzis entram já falsificados. E eles funcionam perfeitamente, têm total poder de letalidade. 13 estados e o Distrito Federal tiveram mais mortes por acidentes de trânsito do que por armas de fogo. Esses dados se referem ao ano de 2023 e foram divulgados também pelo Atlas da Violência. São Paulo concentra o maior número de vítimas no trânsito. Essas imagens são do Eros um dia antes do acidente que tirou a vida dele. No vídeo, o adolescente brinca com o primo. Lucas lembra que o filho mais velho era muito amoroso e tranquilo. Ele era uma criança calma, caseira, não gostava muito de ficar na rua. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Eros e um amigo estavam a caminho do futebol na zona norte de São Paulo quando foram atingidos por este carro branco. Os jovens de 15 e 16 anos morreram. A polícia constatou que o motorista estava bêbado. As mortes no trânsito superam em mais de 6% as por armas de fogo no Brasil, de acordo com dados do Atlas da Violência. Em 2023, quase 34.900 pessoas morreram em acidentes. São Paulo concentra 14,4% das mortes. Já Tocantins tem a maior taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, 35,2% por 100 mil habitantes. A principal vítima de trânsito no nível nacional é o motociclista, né? Ele representa 40%, cerca de 40% das mortes, e esse percentual a cada ano vem aumentando. Isso significa um valor de internação de 3.689.441.000. Então, é um valor enorme, é um custo social enorme. E sem falar que a gente não pode mensurar o quanto vale uma vida. Além da dor para os parentes das vítimas, os acidentes de trânsito também custam caro para os cofres públicos. No caso de Eros e do amigo Kaique, a investigação está em andamento, mas sob sigilo. O motorista responde em liberdade. A defesa diz que ele cumpre as medidas impostas pela justiça. Ele estava alcoolizado, ele estava drogado. Isso foi comprovado pela polícia. Nos exames foi comprovado. Por algum motivo, a lei fechou os olhos para isso. E isso causa revolta. Algumas regiões do Brasil seguem em alerta por causa da baixa umidade do ar. Não está nada fácil. Lidiane Sayuri, boa noite para você. O que esperar dessa sexta-feira? Olha só, Edu, as instabilidades se espalham mais sobre os extremos do país e o interior continua bastante quente e seco. Boa noite para você, Mariana. Boa noite. E uma ótima noite para quem nos acompanha. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, publicou um aviso de chuvas intensas e baixa umidade do ar, válido para esta sexta-feira.
Em São Paulo, a semana termina com tempo instável. As pancadas vêm no período da tarde, máxima de 23 graus. Em Brasília e em Palmas, tempo firme e seco, máximas de 29 e de 35 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Nordeste. Aqui no satélite, as instabilidades estão representadas por essas manchas coloridas. Amanhã, a circulação de ventos na atmosfera espalha as nuvens de chuva entre o extremo norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. No litoral do Sudeste e do Nordeste, a umidade do mar favorece as instabilidades. No interior do país, o ar seco derruba a umidade relativa do ar. Os índices podem ficar abaixo dos 20%. À tarde, faz 20 graus em Florianópolis, em Belo Horizonte, 27, 32 em Campo Grande, em São Luís, 31 e até 36 em Porto Velho. Vamos às mensagens do Tempo Delivery. A Vânia é de São José dos Campos, interior de São Paulo. Bem-vinda, Vânia. A semana termina com risco de chuva forte à tarde, máxima de 23 graus. No fim de semana, o tempo volta a firmar. No sábado faz até 25, no domingo esquenta mais, até os 28. O Ismael é de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Oi, Ismael. Sexta-feira de tempo firme, com 29 graus. No fim de semana, o sol aparece, mas tem previsão de chuva passageira. E você já participou? Então poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigado. O enviado dos Estados Unidos para negociar a paz na faixa de Gaza disse hoje que as discussões fracassaram porque o Hamas é egoísta e não age de boa fé. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram palestinos que buscavam comida sendo humilhados pelos terroristas. No vídeo, palestinos de cuecas e descalços são escoltados por militantes armados do Hamas. Um deles, de máscara, carrega o que parece ser uma vara de madeira. Na outra mão, uma corda. Segundo relatos, os palestinos voltavam de um centro de distribuição de ajuda humanitária quando foram agredidos e tiveram os alimentos roubados pelos terroristas. Hoje, o Jornal da Record foi até Kerem Shalom, região da faixa de Gaza que é a principal passagem entre os territórios israelense e palestino. É aqui que a ajuda humanitária fica armazenada antes de ser levada para os pontos de entrega. O acesso a essa área é extremamente restrito. Neste momento a gente está chegando à área dos armazéns com o apoio do exército israelense. A partir daqui, o transporte das cargas é de responsabilidade de organizações de ajuda humanitária. Nesse pátio estão os produtos que aguardam a chegada dos caminhões das Nações Unidas. O governo de Israel afirma que essas caixas podem abastecer 950 caminhões. Há alimentos aqui, produtos de higiene, fraldas. Aqui, por exemplo, ao meu lado, molho de tomate. O porta-voz da ONU diz que Kerem Shalom não é como um drive-thru de uma lanchonete. Stéphane Dujarric acusa Israel de impor burocracias que impedem um fluxo maior de entregas em Gaza. O coronel Abdullah Halabi respondeu: Israel não limita a entrada de alimentos. É o Hamas que lança uma campanha agressiva de propagandas negativas contra o programa de ajuda humanitária. Um brasileiro foi preso na Indonésia, acusado de entrar com drogas no país. Ele pode ser condenado à pena de morte. O homem de 25 anos não teve a identidade revelada. Ele foi preso no aeroporto no dia 13 de julho com mais de 3 quilos de cocaína. A agência de narcóticos da Indonésia declarou hoje que ele admitiu que entregaria os pacotes a uma pessoa na ilha turística de Bali. Outros 3 estrangeiros também foram detidos. Todos são acusados de tráfico de drogas, crime que no país pode levar à pena de morte. A Embaixada do Brasil na Indonésia diz que acompanha esse caso. Você vai ver a seguir a cobertura do Brasileirão. O Cruzeiro segue na liderança, mas a diferença cai para Flamengo e para Palmeiras. E ainda hoje, Donald Trump vai à sede do Banco Central americano. Visita ocorre em meio às críticas ao presidente da instituição e à pressão para reduzir a taxa de juros. No Rio, dia movimentado e tenso no Vasco. O presidente Pedrinho precisou dar explicações
sobre o momento ruim do time. Desde a retomada do Brasileirão, após a pausa para o Mundial de Clubes, o time perdeu do Botafogo e empatou com o Grêmio. Houve desgaste com um grupo de torcedores no centro de treinamento. Até denúncia de agressão de um dirigente a um influenciador que criticou o desempenho da equipe. O presidente do Vasco convocou a imprensa em meio à crise dentro e fora de campo. Pedrinho se defendeu das críticas às contratações de jogadores, explicou a situação financeira do Vasco com muitas dívidas e reforçou o empenho de todos do clube para sair dessa situação. Obviamente, a gente está trabalhando duro e é o que nos resta fazer para que a gente reverta qualquer tipo de situação. No domingo, o Vasco tem um grande desafio. Vai a Porto Alegre encarar o Internacional, que vem motivado depois de derrotar o Santos. Jogo decisivo para os dois times e que vai ter a transmissão ao vivo da Record, R7 e Play Plus às 6 da tarde. Ainda na sequência do Campeonato Brasileiro, neste momento joga um Juventude São Paulo em Caxias do Sul e o placar está 0-0. Mariana, Edu. Obrigado, Bruno. Veja a seguir, remédios usados para tratar ansiedade e convulsões são misturados a drogas por traficantes e tornam o consumo ainda mais prejudicial. E na reportagem especial, 18 estados registram aumento no número de feminicídios. Mais de 1.500 mulheres foram assassinadas em um ano no país. Estamos de volta para você saber que a Agência Nacional de Mineração elevou o nível de emergência de uma barragem em Brumadinho, Minas Gerais. 9 famílias serão removidas do entorno por medida de segurança. E o temor é que se repita a tragédia que deixou 270 mortos. A retirada das famílias foi uma decisão da Prefeitura de Brumadinho depois que a barragem da empresa Emicom Mineração teve o nível de emergência elevado de 1 para 2. Por que essa barragem teve um nível elevado do risco dela? Pela uma não apresentação de documentos no prazo para a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, ou seja, sem essa documentação, a ANM não consegue atestar essa segurança. A Agência Nacional de Mineração reforçou que não foram registradas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento e que, por ser período de estiagem, há redução de riscos hidrológicos. Ainda assim, os moradores estão apreensivos. Não é simplesmente assim, eu vou pegar, junta o necessário. Como uma pessoa que tem uma vida numa casa, juntar o necessário? A Agência Nacional de Mineração determinou que a mineradora contrate uma empresa independente para realizar novas análises da estrutura. Já o Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça que medidas preventivas sejam adotadas para evitar um possível rompimento. São 3 os níveis de emergência de barragens. O primeiro, quando não há risco imediato de segurança. O segundo, quando há necessidade de ações para solucionar anomalias. E o terceiro, quando há alta probabilidade de ruptura. A barragem da mineradora Vale, por exemplo, estava no nível 3 quando se rompeu em 2019 em Brumadinho. 270 pessoas morreram. O receio agora é que a história se repita. E agora há pouco, a Justiça de Minas Gerais decidiu que o dinheiro bloqueado da empresa Emicom Mineração será usado para adotar medidas emergenciais na barragem. Além disso, determinou a aplicação de multa diária e a apreensão dos passaportes dos sócios da mineradora até que o problema seja resolvido. A empresa Emicom Mineração não respondeu aos nossos questionamentos. O presidente Lula voltou a afirmar hoje que quer negociar as tarifas de importação com os Estados Unidos. Assunto para Cristina Lemos. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu, Mariana. O presidente deu essas declarações lá em Minas e também reclamou que o Trump não telefona para ele. Ele disse que não consegue falar com o presidente americano e que Lula também defendeu a regulamentação das redes sociais, tema que está naquelas regras restritivas que impuseram os 50% das tarifas ao Brasil. O presidente Lula visitou uma das regiões mais carentes do Brasil, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele estava acompanhado de 6 ministros e do senador mineiro Rodrigo Pacheco. No evento, foram anunciados investimentos de mais de R$1 bilhão para a construção de 249 novas escolas para comunidades indígenas e quilombolas. Em discurso, o presidente falou sobre a importância do incentivo à educação e voltou a defender o projeto de isenções no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Nós queremos descontar da
das pessoas que ganham menos e cobrar um pouco das pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano, gente. O presidente voltou a criticar o tarifaço americano ao Brasil, previsto para entrar em vigor na semana que vem. Ele disse que sempre negociou com todos os países e que espera bom senso. Se quiserem negociar, nós queremos negociar. Nós temos os melhores negociadores do mundo. Se quiserem sentar numa mesa para conversar, nós estamos sentando, até porque a minha vida foi negociar. Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Lula ainda afirmou que quem comanda o país é o povo brasileiro e defendeu a regulamentação das plataformas digitais. O que nós queremos é evitar a liberdade de agressão. O que nós não queremos é que essa rede fique transmitindo ódio dos adolescentes, coisa ruim, sabe, provocar mentiras. E nós vamos proteger o nosso povo. E aqui dentro do Brasil elas serão regulamentadas. E o governo federal não consegue avançar nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço, embora o vice-presidente Geraldo Alckmin tenha conversado por 50 minutos no último sábado com o secretário de Comércio americano. A medida começa a valer dentro de 8 dias. O relógio avança e as negociações parecem no mesmo lugar. O que o governo brasileiro tenta até agora é encontrar maneiras de diminuir os impactos das tarifas de 50% sobre os setores mais dependentes de exportação. Hoje, técnicos da equipe econômica apresentaram um plano de contingência ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. A meta é entregar a proposta ao presidente Lula na semana que vem. A equipe técnica analisou os setores que devem ser mais impactados pelo tarifaço. Entre as propostas está a criação de um fundo para financiar as empresas afetadas. O governo também pode oferecer linhas de crédito com taxas mais baixas para ajudar os produtores brasileiros a se adaptarem ao novo cenário. O Ministério da Fazenda tem conversado com técnicos do Departamento do Tesouro americano, mas ainda não foi atendido pelo secretário que chefia a pasta. O Itamaraty afirma que trabalha nos bastidores, o que evitou que a crise escalasse na última semana. Hoje, Geraldo Alckmin disse que conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos no último sábado. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Quando foi? Sábado à tarde. O governo não descarta aplicar a lei da reciprocidade nas tarifas. Outros países, como integrantes da União Europeia, Indonésia, Japão e Canadá, também sofreram imposição de tarifas, mas conseguiram fechar acordos que diminuíram o impacto econômico das medidas. E o impacto para alguns setores é muito desastroso. E claro que está havendo pressão sobre o governo, os setores também estão tentando contactar importadores e parceiros nos Estados Unidos para tentar fazer pressão sobre o governo americano para exclusão de setores, para postergação de prazos. Mas a grande questão é que parece que a decisão vai vir diretamente do Trump. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu manter as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e esclareceu que Bolsonaro pode dar entrevistas e declarações públicas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma resposta aos advogados de Jair Bolsonaro, convocados a explicar se ele descumpriu a proibição de usar redes sociais depois que trechos de um discurso do ex-presidente na Câmara foram publicados na internet. A defesa negou qualquer desobediência e pediu que o STF esclarecesse o que, de fato, Bolsonaro pode ou não fazer. Na decisão, Moraes escreveu que não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro. O ministro também reiterou que Bolsonaro será preso em caso de um novo descumprimento das ordens do STF.
Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Entre as medidas cautelares determinadas na sexta-feira passada estão o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de falar com outros investigados e de usar redes sociais. Moraes também esclareceu que não proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas a veículos de comunicação. Segundo o ministro, a restrição vale para o uso de redes sociais de forma direta ou por terceiros. O ministro disse ainda que não vai aceitar manobras para o que chamou de prática de atividades criminosas com uso de entrevistas ou discursos públicos recortados para ataques ao tribunal e à soberania do Brasil. Moraes afirmou que, obviamente, não seria lógico e razoável permitir a utilização da mesma conduta criminosa com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Jair Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos. E avisou: como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Na prática, Bolsonaro pode dar entrevistas, mas os trechos não podem ser recortados para uso em redes sociais. Bolsonaro também pode discursar em eventos públicos ou privados. Se alguém realmente posta uma entrevista dada pelo ex-presidente, não precisa ser nem ninguém da mídia, nem ninguém que apoie o ex-presidente, nada disso, mas alguém que coloca ali dentro do seu exercício de cidadania, ele estaria descumprindo e, de certa maneira, isso poderia provocar eventualmente a prisão do ex-presidente. Eu acho que ainda está um tanto... não está claro, né? Necessitaria de um aclaramento maior. Hoje, Bolsonaro chorou em um evento religioso. E no fim da tarde, disse ter dúvidas sobre o alcance da decisão de Moraes. Não está claro o que eu posso falar do tocante a recortes, inclusive. E começou hoje no Supremo Tribunal Federal o interrogatório dos réus que teriam gerenciado as ações para uma tentativa de golpe de Estado, os chamados Núcleo 2 e 4 da investigação. O general Mário Fernandes confirmou que foi o autor do plano de assassinato de autoridades, como o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Já o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, negou que tenha elaborado a chamada minuta do golpe. Tive notícia disso pela imprensa, então posso afirmar com total segurança que não só não tive contato com essa minuta antes, como não tive durante este processo. O general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, admitiu ser autor do plano Punhal Verde-Amarelo, que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Fernandes disse que era uma ideia dele, mas que não passou para ninguém, apenas para o papel. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e eu te espero logo mais no JR 24 horas. Mariana, Eduardo. Obrigada, Cris. Donald Trump visitou hoje o Banco Central americano. O Fed americano tem autonomia em relação ao governo. Mas vem sofrendo pressão da Casa Branca para reduzir as taxas de juros. O foco da visita eram as obras de restauração de 2 prédios públicos do Federal Reserve em Washington. A reforma foi estimada em 2,5 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 13 bilhões de reais. Na semana passada, Trump afirmou sem provas que os valores estavam superfaturados. Ele não pode demitir o presidente do Banco Central, mas já disse no passado que o executivo pode deixar o cargo em caso de fraude e, por isso, foi fiscalizar as obras. A visita do presidente ao Fed acontece em meio à pressão de Trump pela redução das taxas de juros que servem de referência para a economia dos Estados Unidos.
O republicano tem reforçado as críticas a Jerome Powell, chefe do Banco Central americano, que não é subordinado ao governo. Ao lado do chefe do Fed, Trump voltou a pedir a redução dos juros, hoje entre 4,25% e 4,5% ao ano. Eu não quero que isso vá para o lado pessoal, só quero que as taxas caiam. O que mais posso te dizer além disso? Disse Trump em tom de brincadeira. Na saída, já sem o chefe do Banco Central ao lado, Trump afirmou que não é possível que os juros sigam altos com tanto dinheiro entrando no país por causa da nova política tarifária que cria sobretaxas aos produtos que entram nos Estados Unidos. A consulta ao terceiro lote da restituição do imposto de renda já está liberada e a Patrícia Lages é quem traz os detalhes. O pagamento está previsto para 31 de julho agora, né, Patrícia? Boa noite. Exatamente, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Além do pagamento desse lote, a Receita Federal terá outras 2 datas para efetuar a devolução. Quem não estiver nesse lote, que será pago no dia 31 de julho, poderá receber em 29 de agosto ou em 30 de setembro. O pagamento desse terceiro lote terá correção pela Selic, a taxa básica de juros, de 1,1% referente a junho e mais juros de 1%, totalizando 2,1%. Já quero fazer essa consulta. Tem um passo a passo para a gente aí, Patrícia? Tem sim, Edu, só tem que prestar atenção no link certinho, né? Muita atenção para acessar a página oficial, que é restituição.receita.fazenda.gov.br. Em seguida, é só preencher o formulário colocando o número do CPF, a data de nascimento e no campo exercício, colocar 2025. Se aparecer a mensagem em fila de restituição, significa que a devolução será feita nos próximos lotes. E por onde o contribuinte recebe esse pagamento? Isso é importante, né, Mariana? Olha só, o dinheiro será depositado na conta indicada na declaração. E quem não indicou a conta poderá receber por Pix, mas desde que a chave seja o número do CPF do contribuinte. Não pode ser e-mail, número de celular ou chave aleatória, apenas o CPF. E lembrando que o contribuinte que identificar alguma pendência na declaração pode fazer a retificação e corrigir as informações que forem necessárias. Mariana, Edu. Obrigado, Patrícia. Morreu hoje, aos 71 anos, o ator e lenda da luta livre, Hulk Hogan. O astro americano foi um dos principais responsáveis por transformar a luta livre profissional num fenômeno mundial. Durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, Hogan apoiou abertamente Donald Trump. O presidente lamentou a perda. Segundo autoridades da Flórida, Hogan perdeu, ou melhor, recebeu atendimento depois de uma parada cardíaca. Foi em casa isso. Ele foi encaminhado ao hospital, onde foi declarado morto. De volta ao Brasil, 9 em cada 10 brasileiros com 10 anos ou mais já têm celular e acessam a internet. Tá cedo a coisa, né? É o maior número já alcançado em 8 anos, quando o IBGE começou a fazer esse levantamento. A Fernanda trabalha num escritório de advocacia. Para conciliar as tarefas pessoais e profissionais, usa 2 telefones. Como eu estou sempre online no celular, eu estou sempre conseguindo responder cliente, dar retorno e me trazer mais clientes também. Em 2024, o celular se tornou o principal meio de acesso à internet entre pessoas com 10 anos ou mais, ultrapassando os computadores. Os smartphones fizeram a vida caber na palma da mão. Lojas, bancos, redes sociais, está tudo aqui. A função inicial do telefone foi deixada de lado. Segundo o IBGE, apenas 7,5% dos domicílios brasileiros ainda têm aparelho fixo, convencional, para fazer ligações. Em 2016, 77,4% da população com 10 anos ou mais tinha celular. O número subiu para 88,9% no ano passado. Nas áreas rurais, a expansão foi ainda maior, foi de 54,6% para 77,2%. Nas regiões norte e nordeste também tem tido um crescimento importante, diminuindo as diferenças, né, regionais, as diferenças entre o rural e o urbano, por exemplo. Nesta loja de celulares, as vendas só aumentam.
A gente percebe um crescimento de ano com ano, né, numa casa de um 20%. 78% dos idosos têm celular, mas o grupo que mais usa o equipamento é o que tem de 25 a 39 anos. Lucas faz parte dessa turma. Para falar com alguma pessoa, algum familiar, trabalho, praticamente para tudo hoje. E o Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de quase 13 bilhões de reais a 134 milhões de trabalhadores. Esse valor corresponde a 95% do rendimento do fundo no ano passado e tem direito a receber uma parte quem tinha saldo em contas vinculadas ao FGTS até 31 de dezembro do ano passado. E os depósitos serão feitos pela Caixa Econômica Federal até o prazo do dia 31 de agosto. O valor a receber será proporcional ao saldo de cada conta. Começou hoje a devolução do dinheiro descontado indevidamente dos aposentados e pensionistas do INSS. Esse esquema ilegal causou desvios de mais de 6 bilhões de reais. Enquanto isso, seguem as investigações da Polícia Federal sobre a fraude. Até agora, os responsáveis pelos desvios não foram presos nem denunciados. Já são 3 meses de investigação e 13 inquéritos da Polícia Federal abertos para determinar os responsáveis pelos desvios de bilhões de reais das folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. Segundo a Polícia Federal, já foram apreendidos mais de 176 milhões em bens. Também foram bloqueados 2 bilhões e 800 milhões de reais de associações, empresas e pessoas físicas investigadas. O escândalo provocou as demissões do então ministro da Previdência, Carlos Lupe, e do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Pelo menos 2 servidores do INSS foram presos em Sergipe, mas a PF não informou os nomes nem se continuam na cadeia. Eventuais denúncias só devem ser feitas ao final da investigação. A PF também não informou se já chegou aos comandantes do esquema de corrupção. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas aderiram ao acordo de ressarcimento. O número equivale a pouco mais da metade dos mais de 2 milhões de beneficiários que têm direito à devolução dos valores. O governo abriu um crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais para o ressarcimento de aposentados e pensionistas. O primeiro lote foi pago hoje. 250 milhões de reais foram devolvidos a quase 400 mil pessoas. A meta é pagar 100 mil pessoas por dia. Hoje, o ministro da Previdência foi até uma agência dos Correios em Brasília para acompanhar o atendimento aos aposentados e pensionistas que têm dúvidas sobre os pagamentos. E já há 1 milhão de aposentados que se inscreveram, aderiram a esse plano do governo para receber. Então, a expectativa é que a partir de agora a gente consiga um número maior de pessoas aderindo, porque estão vendo a realidade do pagamento acontecendo de fato no bolso de quem entrou primeiro. Tem direito a um ressarcimento quem teve descontos indevidos em benefícios e aposentadorias entre março de 2020 e março deste ano. A adesão é gratuita e pode ser feita via aplicativo Meu INSS ou pessoalmente em uma agência dos Correios. O prazo para a adesão termina no dia 14 de novembro. Mais um ataque a ônibus foi registrado hoje em São Paulo, na zona sul da capital paulista. As imagens mostram o momento em que este homem pega um objeto do chão, atira no veículo parado no ponto e foge. Não é possível ver se o ônibus foi atingido. Também nesta quinta-feira, o funcionário público preso por suspeita de participação nos atos de vandalismo foi demitido. No Recife, um homem foi preso em uma operação da Polícia Federal por suspeita de abuso sexual de crianças e adolescentes. Na casa dele foram apreendidos vídeos e computadores. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma região de mata nativa e de difícil acesso em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. O fogo foi controlado na manhã de hoje, depois de 12 horas de trabalho das equipes de bombeiros. Não houve vítimas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje, tem um dado preocupante. A cada minuto, 4 golpes são aplicados no Brasil.
Esta mulher, que prefere não se identificar, viu um carro seminovo anunciado na internet. Entrou em contato e quis ver o veículo pessoalmente, antes de efetuar o pagamento. Vimos o carro, ele abriu, tudo bonitinho, só que na hora ele disse que ia levar para a vistoria. E até hoje o carro desapareceu, junto com o meu dinheiro, né, com os 13 mil reais. Ela deu queixa na polícia, mas ainda não teve o dinheiro de volta. O estelionato seja mais interessante para essas quadrilhas do que a prática de outros crimes, que as expõem a um risco maior. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, criminosos têm usado cada vez mais os meios virtuais para enganar as pessoas. Os golpes online lesaram mais de 280 mil pessoas no ano passado. O crime de estelionato cresceu 408% em 6 anos. Foram mais de 2.166.000 golpes em 2024. No ano passado, os roubos em geral tiveram queda e atingiram o menor patamar da série histórica. Já os casos de estelionato bateram recorde em 2024. A tendência de aumento nesse tipo de crime foi registrada desde a pandemia da Covid-19. Cada vez mais o celular é um hub de serviços que as pessoas utilizam. E dessa forma eles também se tornam uma janela de oportunidades para eventuais estelionatários, que usam técnicas cada vez mais sofisticadas no intuito de enganar suas vítimas. E agora a escalada da violência contra a mulher no Brasil. Quase 1.500 morreram só no último ano, vítimas de feminicídio. É o maior número de mortes desde que esse crime foi incluído na legislação brasileira. Na reportagem especial de hoje, nós vamos mostrar as consequências físicas e psicológicas no dia a dia das mulheres que sofreram agressões e a maioria dentro de casa. Nunca imaginei que ele tivesse força para arrombar uma porta. Eu achava que ele poderia até fazer alguma coisa comigo na rua, mas dentro de casa que eu estava segura. O medo passou a fazer parte da vida desta mulher. Traumatizada pelas agressões do ex-companheiro, ela precisou mudar de endereço, de emprego e de rotina. Se eu tenho que descer na estação, eu desço 2 estações depois, eu vou de ônibus, eu saio mais cedo para ir trabalhar, para evitar que ele me encontre. Não tenho só por mim, tenho por toda a minha família. As marcas da violência estão na memória e dentro de casa. Aquelas facadas que tá ali naquela caixinha de som, eu sei em mim. Quando ele pegou a faca, que ele saiu quebrando tudo, o desejo dele mesmo era fazer comigo. Mais de 257 mil casos de violência contra a mulher foram registrados no ano passado. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado hoje. Segundo o levantamento, o número de vítimas de violência psicológica deu um salto no último ano. Passou de 80 mil em 2023 para mais de 95 mil em 2024. As tentativas de feminicídio também aumentaram. Mais de 3.800 mulheres foram atacadas, quase 20% a mais do que no ano anterior. Geralmente, as mortes não acontecem num evento isolado, o cara chega lá e simplesmente mata a mulher. É uma escalada de violência que envolve ameaça, em muitos casos lesão corporal, perseguição. Então, todos esses crimes que antecedem a violência letal, a gente monitora no fórum e a maioria deles teve aumento. A pesquisa mostra um aumento no número de feminicídios em 18 estados do país. A quantidade de vítimas também bateu um novo recorde. Quase 1.500 mulheres foram mortas em um ano. E em praticamente todos os casos, os assassinos eram homens, sendo 8 em cada 10 os próprios companheiros ou ex-companheiros. E mais de 60% dos crimes aconteceram dentro de casa. A gente está falando que mesmo dentro de casa, essa mulher, as mulheres no geral, né, elas seguem passando por situações de risco. Elas podem passar por várias situações de violência, inclusive violência letal, mesmo dentro de casa. Os pesquisadores traçaram o perfil das mulheres que mais sofrem violência doméstica no Brasil. 63% são negras e mais de 70% têm idades entre 18 e 44 anos. Ainda de acordo com o estudo,
Uma pessoa foi estuprada a cada 6 minutos no Brasil em 2024. Apesar de serem todas as mulheres que são potenciais vítimas e que podem sofrer uma violência, tem mulheres que sofrem mais do que outras. Infelizmente, quando a gente fala no perfil de quem é a vítima, a gente está falando de qualquer mulher, basicamente. A gente está falando de adolescentes, né? De crianças, adolescentes, que também são vítimas de feminicídio. O meu sonho era ter uma família. E de repente você vê aquele sonho se desmoronar em questão de segundos. Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo têm encontrado a presença de remédios nas chamadas drogas K, apreendidas em todo o estado. Bom, são medicamentos usados para tratar ansiedade, convulsões, que misturados à maconha sintética tornam o efeito ainda mais perigoso. Estas amostras apreendidas foram analisadas no Instituto de Criminalística da Polícia Civil em São Paulo. São porções de drogas sintéticas de vários tipos e também naturais. Segundo o último levantamento, o Instituto de Criminalística de São Paulo recebeu 10 toneladas de drogas para serem analisadas somente no primeiro trimestre deste ano. O entorpecente apreendido é trazido para cá e precisa ser periciado com cuidado no laboratório, para que todas as substâncias, conhecidas ou novas, sejam identificadas. O nosso laudo, né, que vai, em última instância, dizer se o material apreendido é droga ou não. E é essa prova material que vai embasar uma decisão judicial de deixar a pessoa presa ou condenar ou não. Entre as substâncias analisadas estão as chamadas drogas K. Esse tipo de entorpecente é conhecido por provocar o efeito zumbi, que deixa a pessoa desorientada e com perda de equilíbrio. As drogas K, elas têm um efeito no nosso organismo que é um efeito alucinógeno de alterar a forma como a gente percebe o ambiente, como os nossos sentidos percebem a realidade, e elas deixam o nosso cérebro com isso hiperexcitado. No primeiro trimestre foram apreendidos mais de 150 quilos de maconha sintética no estado. Nas drogas K, traficantes misturam substâncias sintéticas alucinógenas à maconha e ao haxixe. É um análogo do THC, presente na maconha, que é um grupo de substâncias sintéticas se tornaram muito mais potentes, têm uma ação muito mais poderosa no organismo do que o THC da maconha. Desde o início do ano, os peritos do Instituto de Criminalística têm encontrado a presença de remédios em drogas K apreendidas. São medicamentos para tratar ansiedade e convulsões. Isso não tem respaldo científico médico nenhum. É uma mistura que não deve ser feita, a gente não sabe quais são os efeitos das interações medicamentosas. Isso pode até ser mais perigoso do que a droga K isoladamente. Nós ficamos por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode conferir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem episódio inédito de Acumuladores. Não perca. Uma boa noite a você e até amanhã. Boa noite, até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.